Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook, né? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade com a pregação em cima do estudo do Apocalipse. E hoje nós vamos para o segundo episódio do Apocalipse do capítulo 20. Segundo e o último episódio, porque amanhã nós vamos dar continuidade com o Apocalipse, agora já avançando para o capítulo 21. Ok? Nós vamos falar de algo muito importante no decorrer agora desse segundo episódio do Apocalipse capítulo 20. Nós falemos sobre a derrota de Satanás, né, em que ele foi preso por 1000 anos. Durante esse período, o Senhor Jesus reinou com a sua igreja, que ressuscitou, que seriam justamente os martirizados, que foram martirizados da grande tribulação. E depois nós continuamos no assunto em que Satanás ele foi liberto, né? Ele foi liberado, e assim que ele saiu, ele já saiu enganando aquele povo que já estava há 1000 anos ali com Jesus reinando na terra. Uma terra que estava em paz, estava com segurança, não tinha bandido, não tinha ladrão, nem doentes não tinham. Então, o que aconteceu? Satanás foi liberto. Daí, assim que ele foi liberto, ele foi novamente enganar. Infelizmente, muitos ainda caíram na cilada de Satanás. Aí foi quando Deus chegou e acabou com tudo, derramando fogo, destruindo com Satanás. Certo? Agora nós vamos para algo mais principal agora desse assunto. De todo o Apocalipse, chegou o momento do julgamento. O julgamento que será feito diante de um trono grande e branco. Aí diz bem assim, do versículo 11 do Apocalipse capítulo 20. Aí João descreve: E vi um grande trono branco, e o que assentava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quer dizer, a terra e o céu fugiu diante desse trono diante de Deus. Aonde os homens que serão julgados, eles não vão ter como, sabe, como que eu posso dizer, o que eles se explicarem de suas vidas. Então vão se envergonhar diante de Deus. A derrota final de Satanás é seguida de juízo final diante do grande trono branco. Claramente que é o trono de Deus. As características grande e branco se referem à grandeza de Deus e à sua perfeita pureza e justiça. Veja só. A terra e o céu que conhecemos fogem daqueles que está sentado no trono. O Senhor Jesus preparando o caminho para o novo céu e a nova terra, que surgirão no capítulo seguinte, onde nós vamos falar. Lembre-se, a chamada primeira ressurreição, anote isso, já aconteceu antes dos 2000 anos de paz aqui na terra. Como vimos anteriormente, agora acontece a segunda ressurreição. Você tem uma ideia? A igreja, ela não vai passar por esse julgamento. A igreja que for arrebatada, ela não vai passar por esse julgamento. O julgamento diante desse trono branco, a igreja não vai passar. Não vai. Porque ela já foi arrebatada. Agora, os martirizados, aqueles que ficaram durante a grande tribulação, né, se deram conta de que a igreja foi arrebatada e eles ficaram, e algumas, não foram todas, se arrependeram, e à medida que foram se arrependendo, foram entregues à morte, então eles tiveram que pagar com suas vidas. Estes sim irão passar para o julgamento diante de um julgamento grande, diante desse trono branco, que é um trono grande, maravilhoso, é o trono de Deus, de juiz. Porque naquele exato momento não vai haver ninguém que possa defender a pessoa.
Não tem. Então ela está ali. Não há ninguém que possa defender nesse exato momento. Aí diz assim: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Pequenos e grandes, rico, pobre, negro, branco, amarelo, não interessa. Todos estavam diante desse trono do juiz. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Quer dizer, foram devolvidos todos. Todos esses mortos foram devolvidos para passar por esse julgamento. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, o qual já estaria a besta, que é o anticristo, o falso profeta e Satanás. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, os que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida já foi lançado direto ao fogo. E geralmente a maioria aqui, já que ficar na grande tribulação, que aceitaram a marca da besta, com certeza não estão com seus nomes escritos neste livro. Nesse grande tribunal divino estarão reunidos todos os que em vida rejeitaram o Filho de Deus. Por isso, não haverá ninguém que possa defender a causa deles. Nenhum advogado, defensor, intercessor, ninguém. Não importará se nesta vida foram ricos ou pobres, ilustres ou desconhecidos, sábios ou incultos, pois não haverá distinção de classe social. De que adiantou tanta ganância, arrogância, orgulho e prepotência? Não adianta nada. Então nós vimos aí pessoas, nós temos visto pessoas, né, que é tudo cheio de si. Ela tem algo a mais, se acha cheio de si. Tem um cargo a mais, se acha cheio de si. Que tem um pouco de conhecimento a mais da Bíblia, fica tudo cheio de si. Só que nesse momento, diante do julgamento, não vai ter isso. Não vai ter ninguém que vai defender essa pessoa. Não haverá o defensor, um promotor, o advogado. Porque o mesmo advogado hoje, que é o Senhor Jesus, é o mesmo que vai se tornar juiz. Nesse exato momento, Satanás pode estar pedindo a tua alma. E nesse exato momento, Jesus, como advogado, nosso defensor, ele está lá impedindo para que Satanás mexa na tua alma. Ele é o único intercessor por todos nós até agora. Nesse exato momento, meu amigo, minha amiga, sabe por que você está vivo? Sabe por quê? Não é só porque não chegou a tua hora de morrer, não. Mas sabe por que você ainda está vivo? É porque não só existe aqui na terra igrejas de Cristo, igrejas de Jesus, que são intercessores, que intercedem por você e por toda a nação, por todos os povos, por todas as pessoas, como também tem acima de nós o Senhor Jesus, que está intercedendo por você. Pensa num homem chamado Jesus Cristo, todo dia falando para Deus: tem misericórdia, dá mais uma chance. Tem misericórdia, dá mais uma chance. De repente você está com seus 30, 40, 50 anos de idade, e desses 30, 40, 50 anos de idade, Jesus tem falado para Deus: tem misericórdia, tenha compaixão. E os intercessores aqui na terra: tem misericórdia, meu Pai,
Essas pessoas estão sofrendo, se elas estão com maldade no coração, porque são pessoas que estão distantes do Senhor, são pessoas que estão com o coração vazio, são pessoas que deram entrada para o pecado e se afastaram do Senhor. A Bíblia fala declaradamente que Deus fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Só que a falta de conhecimento que Deus declara não é somente da palavra de Deus, porque tem muitos que conhecem a palavra de Deus. Muitos conhecem a palavra de Deus. Só que o problema é que o conhecimento, sabe qual que é? É a falta de conhecer a Jesus. É a falta de ter um encontro com Ele. É a falta de desejar o Espírito Santo. Eu nunca vi uma igreja tão fria neste século, que elas não têm o desejo de buscar o Espírito Santo. Ela tem tanto desejo de se casar, tem tanto desejo de construir um lar, tem tanto desejo de construir uma família, tem sede, desejo de vencer na vida, de ter um futuro melhor, mas ela não coloca isso para ter o Espírito Santo, para ter um encontro com Jesus. E aí ela sofre. Infelizmente ela sofre. Pode estar até dentro da igreja, pode ser dizimista, ser ofertante, participar de todos os cultos, pode ser obreiro, pode ser pastor. Se não tiver esse relacionamento, essa vida com o Senhor Jesus, vai ser em vão. Infelizmente vai ser em vão, porque a primeira tempestade das mais fortes que acontecer, ela vai blasfemar, ela vai desistir, ela vai abandonar. Ela vai largar a mão de tudo. Nós temos muitos pastores, obreiros que hoje estão aí no mundo, voltaram para o mundo. Por que voltaram para o mundo? Porque não mantiveram sua fé no Senhor. Não mantiveram uma vida com Jesus. Chega na hora, a igreja é arrebatada e a pessoa fica, e ela vai ter que aguentar todas as tribulações que passar dali em diante. Todas as tribulações. Mas mesmo assim, de um jeito ou do outro, vai morrer. Se não morre agora, vai morrer na grande tribulação. Se chegar até o final da grande tribulação, vai morrer do mesmo jeito. Porque todos vão passar por esse julgamento. Todos que ficaram, todos que rejeitaram, todos aqueles que tiveram um dia com Jesus e abandonaram, vai passar por esse julgamento. Você vai ter que dar conta, meu amigo. Você, que é ex-pastor, ex-obreiro, você vai dar conta disso daí, sabia disso? Você vai dar conta, porque você foi chamado. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Por que você abandonou? Por causa de uma briguinha? Por causa de uma fofoquinha? Por quê? Você tem que olhar para a cruz, olhar para Jesus, porque isso aqui você vai dar conta. Sem se falar daqueles que era diácono, era obreiro, nunca tiveram um encontro com Deus, provavelmente não, era sem medo de errar, foram levantados pelo homem, por uma amizade, sei lá, não foi nem levantado pelo Espírito Santo. Ficaram até tempo na obra, um tempo depois, quando caiu uma situação diversas, aí eles mostraram a garra. Imediatamente saíram da igreja e também tiraram muitas pessoas da igreja. Falando mal do pastor, da pastora, de um obreiro, de outro obreiro, de um membro, de uma membra, falando mal. E essas pessoas se escandalizam e saem fora. Quer dizer, além de dar conta de si mesmo, vai ter que dar conta ainda das pessoas. É a mesma coisa esses pastores que hoje estão profanando o altar de Deus. Vai dar conta das almas. O que você vai dizer diante desse julgamento quando Deus falar aquela alma que está lá no inferno é por culpa sua? O que você vai dizer? Qual seria a sua desculpa? Ou você mesmo, que não precisa nem estar na obra, mas qual seria a sua desculpa? De que você teve todas as oportunidades em vida para se converter e rejeitou a palavra de Deus. Qual seria a sua desculpa?
Os livros são registros celestiais de todas as obras e palavras do que serão julgados. Eles serão abertos e mostrarão não somente os feitos condenáveis de cada pessoa, mas também todas as oportunidades de salvação oferecidas pelo Senhor Jesus e que foram desprezadas. Nesse exato momento que você está me assistindo, já está escrito no livro da vida que se você morrer e não se converter e passar por esse julgamento, tudo vai ser lembrado, inclusive o dia de hoje. Vai estar mostrando de que eu estou falando para você se converter, vai estar mostrando de que eu estou falando que você vai ter que voltar para Jesus, que Ele está chegando, Ele está voltando, Ele vai buscar a igreja dele e você vai ficar. Tudo isso vai ser mostrado. Portanto, ninguém terá desculpa diante do justo juiz. Hoje, todos possuem a chance de ter o nome escrito no livro da vida. Esse é o livro dos que serão salvos e passarão a eternidade com Deus. Como garantir o seu nome nesse livro? Você precisa se entregar totalmente ao Senhor Jesus, com sinceridade, e passar a viver em obediência a Ele. Somente assim estará livre do terrível dia final. Apenas boas obras não garantem a salvação, então tem essa. Tem muita gente que quer fazer boas obras, distribui cesta básica, ajuda com dinheiro, uma associação, né? Ela quer fazer boas obras. Meu amigo, minha amiga, não adianta. Você pode ser um grande pai para o seu filho. Você pode ser uma grande mãe para o seu filho. Você pode ser a pessoa mais boa da face da terra. Se você não tiver uma vida com Jesus, se você não tiver alicerçado na videira, que é o Senhor Jesus, se você não tem uma vida com Ele, nada disso vai adiantar. Porque as obras podem ser boas, mas ela não vai garantir a salvação para você. Não vai. Eu ajudo o próximo. O ajudar ao próximo não é nada mais, nada menos do que obrigação nossa, como ser humano, de estender a mão para quem está sofrendo. Só que, infelizmente, o coração de muitas pessoas é um coração frio, gelado. Então elas não têm mais esse amor pelo próximo. É poucas pessoas. Só que não adianta também de ter amor pelo próximo, pelas pessoas, vai ficar praticando a mentira, a prostituição, fumando um baseado, cigarro, bebendo, não vai adiantar de nada. Eu conheço gente, pessoas que são pessoas maravilhosas, pessoas ótimas. Olhando assim, quando essa pessoa morrer, muita gente vai falar bem dessa pessoa. Só que são pessoas idólatras, são pessoas que são devotas aos deuses deste mundo. Alguns são espíritas, né, que incorporam uma tal de luz, entre aspas, porque não tem nada de luz, é tudo trevas. Falo sem medo de errar, a verdade tem que ser estampada, está na Bíblia. E fazem suas caridades, né, mas não vai justificar isso. Você pode vestir roupa branca, amarela, vermelho, seja o que for. Pode ser direita, de esquerda, de centrão, não interessa. Se não tiver uma vida com Jesus, se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, não estiver aqui, nada vai adiantar. Você vai ser cobrado, você vai ter que dar conta de tudo. Estão compreendendo, pessoal? Os salvos praticam boas obras, mas as boas obras por si mesmas não salvam ninguém. Então os salvos, quem já é salvo, ele pratica as boas obras. Só que não é garantia de salvação. Não é. A garantia de salvação é quando você se converte, quando você faz uma vida de sacrifícios. Como assim uma vida de sacrifícios? Não é o dinheiro, não é o sacrifício financeiro, sacrifício em si.
Por exemplo, uma mentira. Uma pessoa que é salva, convertida, ela não pode mentir mais. Ela não mente mais. Não mente. Por mais que ela só quer falar a verdade, ela vai sacrificar, ela fala a verdade. Por mais que a verdade pode até estragar os planos da vida dela. Só por falar a verdade, mas ela fala a verdade. Ela não vai querer se beneficiar de uma mentira. Por mais que a pessoa tem que mentir para se beneficiar. Ela prefere abrir mão dos benefícios, mas ela continua na verdade. Esse é o sacrifício diário, de entrega de vida. Uma vida total com Deus, uma vida total com o Senhor Jesus. É uma vida sacrificial. É uma vida sacrificial. Você abandonar os vícios, as drogas, a maconha, o cigarro, cervejas, bebidas. Você abandonar todas as coisas desse mundo, o carnaval, os flashbacks, o rock and roll, tudo. Abrir mão de tudo, sacrificar o seu eu. E passar a viver somente para Jesus. Aí sim, você vai o quê? Andando para a salvação. Que é uma porta estreita. Hoje, muitos evangélicos estão dando uma porta larga para a salvação. A porta larga de salvação, você pode pular carnaval à vontade, fazer festa junina gospel, fazer um monte de tuxi-tuxi gospel, vira tudo gospel. Que no fim de tudo, Deus vai salvar. Você vai passar por esse julgamento, aí você vai ver se vai ser salvo ou não. Eu garanto para você que é melhor você se converter agora, enquanto está em vida, do que passar por isso aqui, se você chegar. Porque você não pode esquecer que você pode morrer a qualquer momento. Você me garante agora que você vai estar vivo amanhã? Você me garante agora que você vai dar o presentinho do Dia das Crianças, segunda-feira, que é feriado? Será que se garante? A morte não manda recado. Não manda recado, não manda WhatsApp, não manda mensagem. Ela simplesmente vem e pronto. Ela pode acabar em um segundo com uma vida que levou 20, 30, 40, 50 anos, 60, 70, 80, 90, 100 anos de convivência. Então, justamente com os que rejeitaram a salvação, a morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Note a distinção entre o inferno e lago de fogo. O primeiro é um lugar temporário para os mortos que rejeitaram a Deus enquanto aguardam o juízo final. Então muitos que morrem hoje estão nesse lugar, no inferno. Muitos que morreram hoje sem Jesus, morreram trocando tiro com polícia, morreram cheirando cocaína, fumando baseado, morreram na bebida, morreram na traição, morreram na corrupção, morreram na base da mentira, morreram com raiva, com ódio, com mágoa no coração, morreram rejeitando a Deus. Estão lá no inferno. Estão lá no inferno. E não adianta reza, missa, não adianta nada. Não vai mudar depois da morte. Nada vai mudar. O último é o destino final e eterno de todos os que rejeitaram. Esse será o pior, que é o último, que é onde eles vão ficar lá, sendo atormentados pelo resto de suas mortes, porque não tem nem como dizer pelo resto de suas vidas. Pessoal, a única coisa que é eterna da nossa vida, que não morre, é a alma. É a alma. Nós morremos, nosso corpo para de respirar, se o coração parar de bater, já era, nós morremos, mas a alma ela é eterna. Significa que se ela for lá para o lago de fogo de enxofre, ela vai sofrer por toda a eternidade. Toda a eternidade. Incluindo Satanás, a besta, o falso profeta, os demônios, o inferno e a morte. Tudo isso incluído.
Então o capítulo 20 do Apocalipse, ele encerra a história humana na Terra, bem como a de Satanás. Então aqui, a Terra já era, foi destruída com fogo. Foi destruída. Quando Satanás foi liberto, depois que ele de 1000 anos após, ele foi solto, quando ele começou a enganar os que já estavam ali reinando com Jesus, a hora que ele começou a enganar, quando conseguiu juntar quando ele conseguiu juntar mais um pouco de gente que resolveram se voltar contra Deus, aí Deus na hora já derramou fogo e acabou com tudo. Então aqui o capítulo 20 encerra a vida humana na Terra. Aliás, encerra tudo. Acabou com o planeta Terra. Acabou com a humanidade. Não existe mais nada. Acabou. O que tem agora, que são os próximos dos últimos 2 capítulos à frente do livro do Apocalipse, focam na futura eternidade após a morte dos que forem salvos e viverão para sempre com Deus. Finalmente, a saga humana será concluída com a vitória do bem sobre o mal, com a destruição de Satanás e de seus súditos, para nunca mais atormentarem os que são de Deus. Porém, enquanto esse é o foco e a esperança dos cristãos, muitos neste mundo rejeitam a Deus exatamente por causa da existência do mal. Eles se apegam ao seguinte raciocínio. Veja só o que foi separado aqui para você entender. Um Deus que é bom e perfeito não permitiria tanto mal e sofrimento no mundo. Mesmo assim, o mal existe e segue atuando. Se Deus é todo-poderoso, como diz, poderia impedir o mal, mas o mal prossegue e cresce livremente cada vez pior. Portanto, é impossível que Deus exista. Ou, se existe, não é tão bom e poderoso como diz. Então, sem dúvida, esse raciocínio parece muito lógico e correto, mas é falho. Um olhar mais cuidadoso sobre a palavra de Deus, com uma fé inteligente, responde e explica esse suposto paradoxo. Veja só os paradoxos. Primeiro, Deus não criou o mal. Estão compreendendo? Deus não criou o mal. Tudo que Deus criou era bom, mas o ser humano usou a sua liberdade de escolha e se voltou contra Deus. Essa má escolha desestabilizou toda a criação sobre a qual o homem foi proposto como responsável. Além disso, Satanás, o antigo anjo que se tornou demônio, também por sua escolha, incita o ser humano e promove muito dos males que vemos no mundo. Então quer dizer, não foi Deus que criou o mal. Foi o homem, com a sua liberdade, ele deu brechas para Satanás agir. E isso começou aonde? Lá no Jardim do Éden. Quando Eva mordeu a maçã, quando Adão mordeu a maçã, a partir dali ele perdeu toda a sua autoridade. Perdeu tudo. E Satanás tomou posse. Segundo, Deus usa o mal para um bom propósito. Por exemplo, ele usa a dor e o sofrimento para atrair as pessoas para si. Deus não é o causador desses flagelos, mas ele os aproveita para mostrar seu poder, especialmente porque a maioria das pessoas. Além disso, é a existência do mal que suscita atitudes belíssimas em pessoas do bem, como a luta pela justiça, a coragem, o sacrifício e o amor ao próximo. Então, é difícil pessoas
se converterem ao Senhor por amor. A maioria vem pela dor. Vem sofrendo. 3. Deus já resolveu o problema do mal. Ao contrário do que muitos pensam, que Deus não faz nada para combater o mal. A verdade é que ele já veio a este mundo como homem. Passou por vários tipos de sofrimento, como dor, injustiça, traição, pobreza, e derrotou o mal na cruz. Toda a maldade humana, todos os vícios de vontade, já foram resolvidas no Calvário. Além disso, recebemos autoridade sobre Satanás em nome do Senhor Jesus. Quem crê e vive essa fé, já demonstra em seu testemunho os sinais de vitória sobre o mal por meio de um caráter transformado e uma vida de qualidade. O mal só prevalece ainda no mundo porque o ser humano continua rejeitando a Deus. Se eu te convidar para ir na igreja, você vai? Se eu falar para você que mora aqui na cidade de Campo Largo, para ir amanhã na igreja, às 9 horas da manhã ou às 7:30 da noite, aonde eu estarei, você vai? Se eu falar que a igreja Embaixadores do Reino de Cristo, aqui em Campo Largo, fica na rua 15 de novembro, número 2958, aqui no centro de Campo Largo. Temos reunião às 9 da manhã e às 7:30 da noite. Eu te convidar, você vai? Você vai? Ou você vai rejeitar o convite? Porque às vezes, a minha boca, quem convida é o Espírito Santo. De repente é a oportunidade sua, de pelo menos um único dia, de ouvir a palavra de Deus. Faça essa experiência. Vem aqui na Embaixadores do Reino de Cristo. Eu vou estar te esperando às 7:30 da noite. Quando você me ver, você vai me reconhecer na hora. Aí no final da reunião eu te apresento para o pastor. De repente nem vai precisar eu apresentar você para o pastor. O próprio Espírito Santo já vai falar com você ali. Mas pelo menos dê chance para você de ouvir a palavra de Deus. De ouvir o pregador, um pastor. Para você entender ainda mais que nós temos um propósito de 7 sexta-feiras, 7 semanas, que é a armadura de Deus. Como você vai ter essa armadura de Deus? Como você vai se encher dessa armadura de Deus para poder o quê? Vencer as batalhas espirituais. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui na minha Bíblia. Campanha de oração, tomando posse da armadura de Deus. Sexta-feira passada, nós abordamos assuntos sobre os lombos cingidos com a verdade. Amanhã vai ser a couraça da justiça. Na outra sexta vai ser os pés calçados no Evangelho da Paz. Depois vem o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e ainda lá no final, orando todo o tempo. Como você vai ser um homem, uma mulher de Deus que vai estar em oração todo o tempo. Tudo isso para beneficiar você, meu amigo, minha amiga. Então, amanhã, sexta-feira, olha aqui o convite aqui, ó. Você pode chegar e falar: Diácono Gerdau, eu quero um convite daquele. Já vou te dar. Aqui, ó, tá vendo o xizinho? Então já foi marcado. Você vai fazer até um pedido de oração aqui atrás, pela sua vida. E ainda na oportunidade você ainda vai me procurar e vai dizer: Diácono Gerdau, eu quero colocar o meu nome, o nome da minha família no livro de oração. Que está... Espera aí. Que está aqui. Agora há pouco nós viemos da igreja. Obreiros de intercessão. Então eu vou fazer esse convite. O convite é assim: para amanhã, às 9 horas da manhã e às 7:30 da noite, na rua 15 de novembro,
número 2958, centro de Campo Largo. Você que é de Campo Largo, a nossa igreja fica de frente com a creche Marinha. É uma placa azul. É uma placa azul. E eu vou estar lá na frente. Eu vou estar lá medindo a temperatura do povo. Venha com máscara. Se não tiver máscara, não se preocupe que lá tem, nós vamos te dar máscara. Mas pelo menos, só para você dar uma chance para você. Venha você e a sua família, tá bom? Às 9 horas da manhã ou às 7h30 da noite, na sexta-feira. Terça-feira também é o mesmo horário e no domingo. Domingo ainda vai ter Santa Ceia. Oh, maravilha! Às 9 da manhã e no domingo, daí às 9 da manhã e às 7 da noite. Tá certo? Então, tá feito o convite. Agora, aceita o convite. Dê uma chance para você. Pela sua alma. Aí, a partir dali, você decide se você quer continuar ou não. Eu não estou falando para você, igreja, sai da sua religião, sai daí, vem para cá, fica aqui. Não, eu só estou convidando você para você ouvir a palavra de Deus, para você dar uma analisada, né? Porque eu sei que tem muita gente que tem medo de ir na igreja porque só fala de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Acredite, nós não seguimos esse tipo. O que nós seguimos é o que está na Bíblia. Amém, pessoal? É o que está na Bíblia. Então o Apocalipse, ele fortalece a nossa esperança de que um dia do mal será completamente erradicado. A perfeita paz e justiça reinarão no novo céu e na nova terra, sobre os quais aprenderemos mais a partir do próximo capítulo, que nós vamos abordar amanhã. Mas a palavra de Deus também nos mostra que a nossa vitória sobre o mal pode começar já aqui e agora. Basta crer totalmente na obra completa do nosso Senhor Jesus na cruz e assumir essa fé de forma prática. Quer vencer, meu amigo? Porque eu não estou convidando você para você ter o carro do ano, mansão, conta bancária gorda. Não estou convidando você para isso. Eu estou convidando você para ouvir a palavra de Deus, para você entender sobre a salvação, a vida espiritual. Agora as consequências desses bens materiais, meu amigo, esse daí vai vir quando você pegar aquela palavra que Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. É isso. Maravilhoso. Vê que não é tão difícil assim. É só abrir o coração e dizer: eu aceito. Amém, pessoal? Amanhã nós vamos falar sobre o capítulo 21. Aí sim nós vamos falar sobre o novo céu, a nova terra, né? Nós vamos falar muita coisa bacana. Provavelmente também 2 capítulos, se não me falha a memória, desse capítulo 21. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique até o final. Ouça essa canção para Deus abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, na tua presença, pra te ouvir, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos Senhores, eis-me aqui. Senhor,
Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.